Esse trabalho ele é muito importante e meu agradecimento assim a todos os senhores, porque o trabalho realiza porque tem os senhores. Então fico muito grato assim pela presença de todos os senhores. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso. O nosso tema é responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra assim que muitas vezes a pessoa quer passar para outra pessoa a responsabilidade. Nós temos uma limitação interna de nos tornarmos responsáveis na formação de um filho, na nossa conduta, no nosso trabalho. Nós sempre queremos assim que a responsabilidade fica com o outro, mas o mérito nós queremos. A responsabilidade está também com o que nós pensamos. Então, aquela referência assim do que eu sou hoje, a cama que eu tenho, é o meu pensamento anterior. Então, o pensamento, a força que existe no pensamento, a energia que existe na criação, o ser humano tem a capacidade de usar dessa energia. Ele pode usar do jeito que ele quer. Então, mas também tem aquela coisa bem importante assim, tem a consequência. Se ele usou bem a energia dos seus pensamentos, ele colhe frutos. Se ele não usou o direito, ele então colhe frutos também. Então tem uma coisa bem importante assim. E nós precisamos de lembrarmos assim que muitas pessoas acham assim que tem a força do mal. Não tem a força do mal. A força é uma só. A vida é uma só. Se aquele está usando a força para o mal, ele está usando erradamente. E aquele que está usando para o bem, ele também vai mudando a sua vida, vai mudando a sua maneira de ser. Então, o que nos conduz na vida é como nós pensamos. Fica bem fácil assim da gente observar a situação atual que nós temos. O nosso tipo de vida, a nossa vestes, o jeito que nós posicionamos. E nós tínhamos que ter uma capacidade de observar assim, que muitas vezes nós achamos ruim de um comportamento que o outro está tendo. Nós fazemos observação, mas se nós estivéssemos naquela condição, talvez estivéssemos fazendo pior ainda. Porque a categoria do espírito humano é sempre de excluir-se. Então ele vê uma conduta, ele julga que ele faz melhor. Mais fácil observar assim no dia a dia, nos posicionamentos. Então nós muitas vezes achamos ruins de determinados posicionamentos que vimos ou que recebemos. Mas quando nós estamos trabalhando com a força para o bem, a gente vai lembrando assim que num período anterior recebemos posicionamentos ou vimos posicionamentos e que agora nós usamos. Usamos de uma maneira construtiva, de nos tornarmos mais cuidadosos, menos críticos, porque nós temos a facilidade. Se é com o outro, aí então nós temos a maneira assim de fazer julgamento. Então a força do pensamento nos traz a responsabilidade. E então cada um tem que lembrar assim que para a pessoa ficar mais tranquila na vida, tem que lembrar que quando uma pessoa vai para o pasto, aquele terreno no interior, que o gado fica ou que tem uma plantação, a pessoa anda com o pé no chão. E ela anda olhando onde ela põe o pé. E ela também não vai conversando, ela não vai olhando para o lado, porque ela sabe assim que o terreno é desnivelado e ela tem que observar o instante seguinte, o instante anterior e o instante seguinte. E se ela conversa muito, ela fica cansada, ela não chega no objetivo, ela não vai apresentar produtividade. E é bem importante assim a gente ir observando que aquelas pessoas que trabalham assim e normalmente não têm uma dicção boa, porque não têm o costume de falar e de ouvir aquilo que está falando,
porque eles trabalham mais com o instante. Não quer dizer que essas pessoas são sábias, porque normalmente adoecem, então também não utilizam da força dos pensamentos para ele continuar tendo aquela função e observar-se. Então a responsabilidade é para todos, não é somente para aquele que está caminhando agora corretamente, olhando o instante seguinte onde ele está colocando o pé. Nós, porque desenvolvemos outras habilidades, estamos mais caminhando em terrenos planos, então temos tempo de fazer a observação das outras pessoas, temos tempo de fazer a observação daquilo e de observar também como estamos ouvindo o que está sendo verbalizado. Então, nós vamos construindo um marasmo para a nossa vida, assim como aquele lá que não tem como falar, porque se ele fala, ele cansa, ele não vai apresentar produtividade. Somos iguais. Isso é bem grave assim. Então, a força do pensamento a gente tem que cultivar com nobreza. A nobreza não quer dizer assim que a pessoa agora vai ser permissiva com os filhos, agora vai ter animais e vai ser bondosa com aqueles animais. A responsabilidade é de ir observando como eu estou sentindo, como eu estou vivendo, como eu estou percebendo o meu corpo, porque eu tenho que prestar conta. Foi me possibilitado um corpo, eu tenho que prestar conta desse corpo e eu tenho que devolvê-lo conforme ele vai apresentar-se. Vai apresentar gasto pelo uso, mas eu tenho que devolvê-lo inteiro. Então é bem importante assim a responsabilidade. Não tem a força do mal, tem a pessoa que está usando maldosamente a força neutra que o Criador distribui na criação. A gente vai observando no campo. O mesmo trabalho que tem para fazer um desenvolvimento daquelas ervas daninhas, tem para fazer aquelas outras que têm um aproveitamento. Então o trabalho é o mesmo, não tem diferença. A vivificação daquela planta que prejudica a produtividade daquelas que vão apresentar uma utilidade é o mesmo. Nós temos que observarmos como é que nós estamos fazendo conosco. E nós temos que lembrarmos assim, que a referência das coisas externas não é referência de evolução. Porque as coisas externas é para nós usarmos. Se temos, se não temos, temos que aprender a ter uma adaptação com aquilo que temos. E se a gente valoriza aquilo que a gente tem, fica bom, porque a gente sabe assim que tem pessoas que apresentam elegantes e a gente pode ir confirmando assim que não está relacionado ao preço das vestes, está relacionado de como a pessoa está irradiando. Então, a responsabilidade daquela pessoa com os seus pensamentos. E é bem importante assim, porque primeiro nós pensamos. Então, todas as coisas que acontecem depois é com os pensamentos. Em qualquer coisa. A pessoa primeiro, ela vê se aquilo vai ficar bom para ela, se aquilo vai ficar bom para a moradia dela, se aquilo vai ficar bom para que ela presenteie outras pessoas. Então, primeiro é o pensamento. O sentimento vem depois. E é bem importante assim, porque a intuição é muito antes. Quando a pessoa está perceptível, então ela vê antes. E se ela tem dúvida, no caso de funções que ela tem que executar durante o dia, são muitas funções, são muitos itens, se ela para um pouco, ela ouve de dentro dela aquilo primeiro que precisa de ser feito. Então, quando ela vê que o primeiro que vai ser feito, ela então, com os seus pensamentos, ela vai dando a forma, ela vai vendo o direcionamento e ela vai vendo a possibilidade da realização. Então, cada um de nós é que tem que lembrar assim,
que a responsabilidade está em todos os atos que nós fazemos, que não tem injustiça. A pessoa tem que lembrar bem simples assim, não tem injustiça. Tem aquilo que a pessoa está colhendo conforme ela pensou numa época anterior. E se ela quiser ter uma colheita melhor, não é amanhã que ela vai ter uma colheita melhor. Ela tem que aprender a cultivar. Fica bem fácil assim o trabalho de um agricultor. Ele, para ter uma colheita melhor, ele tem que primeiro arrumar o solo. Ele tem que selecionar os grãos. Ele tem que colocar os grãos no solo na época certa. Se ele não sabe a época certa, ele tem que perguntar para aquele que tem o costume de fazer essas funções ou uma pessoa que desenvolveu um conhecimento através dos estudos. Se ele colocar a semente no solo em época errada, ele não vai ter nenhum cultivo. Então, muitas vezes, a pessoa pensa assim, mas agora eu penso melhor. Pensamos melhor, isso é bem interessante, mas nós temos que desemaranhar. A pessoa agora tem sementes boas, mas o solo está todo cheio de ervas que foram cultivadas, que nasceram, que não têm um aproveitamento. Então, tirar essas ervas é tirar os fios que nós cultivamos com os nossos pensamentos numa época anterior. E a gente sabe assim, porque aquele agricultor, ele limpa o solo, porque ele quer que toda a propriedade daquele solo fica com aqueles grãos que ele colocou. Se ele deixa muitas ervas, então o solo vai distribuir as propriedades que existem para todas as ervas. Mas ele quer que aqueles grãos ficam fortes e bonitos, então ele limpa o solo. Para nós limparmos os nossos pensamentos, os nossos costumes errados, é bem interessante assim. A gente vai observando assim nos relacionamentos. Acostumamos a relacionar com uma pessoa que tem um nome, depois relacionamos com outro, e aquele anterior que tem aquele nome, às vezes nós verbalizamos para um outro. Quer dizer assim, aquele ainda está vinculado àquele que está falando. Quer dizer assim, separar. A separação não é fácil. A gente pode observar assim, que no caso de fios sanguíneos, é muito forte a ligação. No caso de relacionamento, de conhecimentos, com quem as pessoas trabalham, com quem convivem, a gente vai observando assim que é muito forte esses fios. Então, os fios que nós tecemos de épocas anteriores continuam conosco. Para desfazermos todos aqueles fios, a pessoa tem que ter uma força especial. E essa força sempre existiu, porque os auxílios sempre apresentaram. E a gente vai observando assim com crianças. Quer dizer que a vida, a força que existe para proteger as crianças é muito grande. E a coragem que aquela criança tem. E a gente vê assim muitos casos bem interessantes que muitos adultos falam que aquela criança tem um anjo da guarda especial. Tem mesmo os auxílios, mas o adulto também tem esses auxílios. Então, a responsabilidade é para desemaranharmos e perceber que existe somente uma força, a energia que existe na criação, o ser humano tem a capacidade para usar dessa energia. Mas precisa de usar para o bem, porque quando nós usamos para o bem de uma maneira correta, para nós mesmos, para perceber o nosso corpo, para ver o tipo do alimento que vai nos possibilitar uma saúde melhor, um ânimo melhor, para percebermos o jeito que nós estamos usando o nosso tom de voz, como nós temos que melhorar o nosso tom de voz, que nós, quando dirigimos a outro, e o outro sinta feliz em nos ouvir, para melhorarmos. Então a pessoa tem que lembrar que aquela força que existe, que auxilia a criança, o adulto tem que entrar nessa também, porque num período anterior ele era criança.
Então, nós temos o livro Na Luz da Verdade, que nos possibilita esse auxílio. E é bem importante assim, porque quando a pessoa estuda, ela pode observar assim. Muitas vezes, ela passou uma página e ela não memorizou nada daquela página. Então, o que aconteceu com o nosso centro intelectual? Ele devagou. Então, ele fugiu. Então, quando a pessoa também tem um tempo, ela estuda e ela faz uma cópia daquilo que ela estudou. Porque quando a pessoa está fazendo uma cópia, ela segura o centro motor e ela segura o centro intelectual. Então fica mais fácil para ela ir ficando impregnada com aquilo que ela estudou. Porque dentro dela, ela agora usa dois centros. Porque no caso do centro intelectual, então entra essa condição assim de recebermos influência. E nós recebemos influência mesmo, porque pequenininhos a gente vê assim, às vezes a criança joga o brinquedo, então ela recebeu influência com as energias que circulam, porque nós vamos vendo assim que um pensamento, ele materializa, é só observar os inventos. Surgem em vários países ao mesmo tempo. E normalmente a gente fica sabendo desses inventos quando é armas de guerra. Então, num país criou uma, no outro país criou uma semelhante. Então, a energia circula. Para as coisas boas, dificilmente a gente vê a propagação dos inventos para construção, para benefício. Mas no caso de doenças, a gente vai observando assim que surgem em vários locais ao mesmo tempo. Quer dizer que a energia que nós geramos vai ocasionando tudo que nós geramos. Então, a gente vê a degradação do ser humano. Se o ser humano suja o rio, então, quer dizer assim, não é evoluído. Porque a base da vida é a água. Se suja, então não tem evolução. Mas não suja só num país, só em uma localidade, todos os países. Então todas as coisas circula. Então a forma dos pensamentos é igual em todas as localidades. Então todos nós somos responsáveis. Então a responsabilidade, a pessoa tem que lembrar assim que ela é responsável. E ela tem que lembrar que ela precisa de aprender a usar a força neutra que o Criador distribui na criação para o bem. Para o bem quer dizer assim, não é ficar omisso, porque aquele que teve um posicionamento correto, ele é lembrado. E aquele que recebeu o posicionamento, anos e anos depois, ele utiliza daquele posicionamento. Anteriormente era mais comum a gente conhecer mais pessoas que têm o nome do professor, que o pai daquela criança hoje, daquela criança teve aquele professor, aquela professora. O que aconteceu? Aquela professora, aquele professor não foi omisso, foi firme, definido e possibilitou que aquele aluno tivesse um peso dentro dele a respeito daquele professor, tanto é que ele colocou o nome do filho, o nome da filha daquele professor, daquela professora. Então, essa firmeza para o bem. Então, essa condição assim que nós achamos que as coisas erradas precisam de continuarem, não podem continuar. Então, o indivíduo, ele tem que ter a responsabilidade dele. Ele tem que fazer parte daqueles que sobreviverão às transformações. E é bem importante assim, porque para termos paz, a pessoa primeiro tem que cultivar os pensamentos. Então a nossa responsabilidade está de ver os detalhes da nossa vida, de como eu sou e de como eu estou tendo um posicionamento. É bem interessante assim, mas a gente vai observando assim que um ou outro filho fala que o jeito que ele foi formado, o jeito que ele recebeu a orientação,
ele fala que quer transmitir daquele jeito, mas quando o avô verbaliza que não precisaria de ser daquele jeito, o avô muitas vezes, a avó esquece que agora ela tem um amadurecimento e ela ficou impregnada com aquela segurança, com aquela determinação. Aquele filho, aquela filha ainda não tem esse amadurecimento, essa segurança, então essa responsabilidade. Então ele procura caminhar orientando os filhos conforme ele recebeu a orientação. Então a responsabilidade é assim, não é com as outras pessoas, é comigo. Porque a gente vai observando assim que normalmente o cachorro não engana em relação àquilo que aquele está irradiando. Se ele está irradiando coisa boa, o cachorro aproxima, o cachorro fica seguro. Se ele não irradia, quer dizer, o cultivo dos pensamentos que ele tem não são bons, o cachorro não fica seguro. E muitas vezes ataca aquele que apresentou essa insegurança. Então, uma pessoa tem que lembrar assim, que na criação só existe um Deus. Quando fala de duas forças, a pessoa está falando errado. Porque duas forças é uma pessoa que está usando a força erradamente, mas a força é neutra. Então, ele é responsabilizado. A gente vai observando assim, em todos os sentidos. Tanto é que já foi confirmado assim por estudos que 96% dos novos empresários não apresentam sucesso. Por quê? Porque o tipo do pensamento que tem, a garra, a vontade de prosperar naquela nova fase da sua vida. Então a responsabilidade é dessa maneira assim. Tem que ter a garra para tirar os emaranhados, para tirar as acomodações. E tem que lembrar assim, que o caminho anterior que nós caminhamos nos possibilitou chegarmos aonde nós nos encontramos. Mas se nós quisermos melhorar, nós temos que lembrarmos que nós temos que tirar o pé do degrau de baixo. Então a pessoa tem que lembrar assim, que aquele garoto que foi mediano o ano inteiro nos seus estudos escolares e no segundo semestre ele descuidou um pouco, no final do ano ele fica em recuperação. Para ele ter a mudança de mudar de grau para o ano seguinte, agora ele tem que compactar-se. Então essa compactação é com um professor para dar aula de reforço, ele tem que estudar mais horas, agora os familiares cobram dele o que ele está aprendendo, então ele muda de grau. Então ele pode ter descuidado, mas ele teve que compactar para poder mudar de grau. Na nossa vida interna, nós temos que lembrarmos assim, as trepadeiras, aquele tronco ajuda elas no começo. Então ela vai ficando fortalecida e com o tempo ela sufoca aquele tronco. Então o jeito que nós pensamos, então a falta de cuidado e essa falta de noção de responsabilidade que nós fomos orientados de uma maneira assim que vai dar certo. Então o que acontece? O marasmo é a trepadeira que vai trepando, que vai nos acomodando e que vai nos enrijecendo. E com isso nosso corpo vai ficando cansado e nós não temos mais a capacidade de cultivar pensamentos nobres. Então o que acontece? Vamos colher. A colheita é como? A morte do tronco. Quer dizer assim, na nossa velhice não teremos saúde, não teremos a consideração. Porque é bem simples assim, a pessoa ficou sem saúde e ela perde a consideração. Ela pode ter muito recurso financeiro, ela pode ter pouco recurso financeiro. Não está relacionado à ordem das coisas externas, está relacionado à ordem da vida interior.
É bem simples assim. Então a pessoa tem que lembrar que a responsabilidade é uma condição interna, que ela é responsável por onde ela se encontra, como ela se encontra e como ela tem que fazer para melhorar. E a melhora, porque hoje eu resolvi fazer um plantio, eu não vou plantar. Eu não tenho o costume de trabalhar na lavoura, eu não tenho o costume de cultivar pensamentos bons, porque fica bem fácil assim da gente ir observando o costume. Então é só observar no ambiente de trabalho. Dificilmente as pessoas se reúnem para ver como elas podem ter um empenho melhor, uma produtividade melhor. Então o que vai acontecendo com a responsabilidade? Vai ficando tolhida, vai ficando no marasmo. Então a pessoa na sequência vai apresentar uma diminuição de produtividade, na sequência vai apresentar uma limitação de sobrevivência. Isso é bem importante assim, cada um ir observando. Nós tínhamos que ter um trabalho conosco, e esse trabalho a gente vai observando assim, que já veio no terceiro mandamento, que é uma reflexão dos 6 dias anteriores que a pessoa vivificou, ela viveu já, como ela fez com esses 6 dias, como esses 6 dias foram vivificados. Então, nenhum de nós tenha essa condição assim de julgar que não tem, porque se nós nos encontramos descuidados, é problema individual. Então a responsabilidade é como a pessoa vai fazer com ela. E aquela condição bem importante assim, né? Daquele que as reuniões que ele participou era sempre para ver os feriados prolongados e como ele ia fazer no final de semana para o seu lazer. Então a diminuição também da condição de sobreviver vai apresentar. Então se cada um observa essa condição que muitas pessoas falam de desnível social, sempre vai existir desnível social, porque numa família de 4 filhos, fica bem fácil assim de observar que um tem uma sabedoria diferente do outro. Um tem uma disposição física melhor. Então, vai ter diferença de nível, porque vai ter a condição física também, que um vai poder contar e o outro vai ter que entrar na limitação. Mas a condição da dignidade, de saber assim que a pessoa está vivendo numa condição que ela se encontra, porque também ela tem uma limitação. E essa limitação a gente vai observando assim que é uma distribuição de equilíbrio que cada um recebeu. E cada um, quando a pessoa vai evoluindo, ela vai confirmando assim que o tipo de formação que ela teve, o tipo de lar que ela teve, as brincadeiras que ela teve, e os trabalhos que ela foi executando durante a sua vida. Então tem essa coisa boa assim, ela compreende que teria que ser daquela maneira. Porque se fosse de uma outra maneira, se ela faz uma simulação como se ela fosse de outra maneira, ela vê que ela não enquadraria. A responsabilidade está da gente compreender a fase da vida que a gente se encontra e o procedimento que a gente precisa de ter para a gente mesmo. Porque um procedimento não é para as outras pessoas, é para a minha vida. Porque quando a pessoa acorda de madrugada, ela acorda com ela. E esse acordar está relacionado também com o anseio que nós temos. Nós temos um anseio dentro de nós. E esse anseio é verdadeiro, que é a maneira de utilizar a força neutra que existe na criação de maneira correta. É esse o anseio que nós temos. Então, a referência, porque cada um pode observar assim que a criança, até determinada idade, ela vai recebendo orientação. Ela vai recebendo orientação de todas as maneiras, da maneira de higienizar-se, da maneira de vestir, do trabalho que ela apresenta na escola, do zelo que ela precisa de agora de desenvolver melhor, ser mais cuidadosa. Depois nós paramos de receber as orientações,
Só que nós também não fazemos mais a supervisão de nós. Então nós vamos recebendo influências. Então nós também paramos de pensar. Só que nós paramos de pensar coisas boas, porque nós pensamos, independente de nós, os pensamentos vêm. É só observarmos assim quando acordamos de manhã. A pessoa acorda, ela senta na cama, pode observar assim, em questão de segundos, o pensamento dela está bem acentuado, muitos pensamentos. Então o que acontece? Se ela não tiver um propósito de vida, então ela vai caminhando durante o dia com aqueles pensamentos que muitas vezes já passou-se em determinados pensamentos anos e anos, que não trouxe nenhum benefício e que não vai trazer nenhum benefício. Então ela é responsável por ela ter descuidado, então a responsabilidade ela vai ter que colher o descuido que ela fez. Então, a força que o Criador distribui na criação é neutra.